Boa noite a todas e todas. Hoje estamos abrindo os trabalhos do quarto dia do curso de capacitação de professores multiplicadores do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Deixa eu só ajustei aqui. Sim, hoje estamos abrindo os trabalhos do quarto dia do curso de capacitação de professores multiplicadores do programa Trabalho, Justiça e Cidadania de 2023, organizado pela Matra 10. Cumprimento aos participantes. Hoje teremos a aula com o tema Prevenção a Acidente de Trabalho, Saúde Mental do Trabalhador. Quem vai ministrar a aula de hoje vai ser a doutora Simone Carvalho Rosa, médica, especialista em medicina legal e perícias médicas e em medicina do trabalho, perita da Junta Médica Oficial do GDF, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, pós-graduada em psiquiatria. Para registrarmos as vossas presenças, eu peço que coloquem seus nomes no chat do Zoom. Este seja um momento proveitoso, de muita reflexão, trabalho, crescimento. Agradeço a atenção a todos. Agradeço desde já, Simone, pela disponibilidade de estar conosco hoje. Simone, já lhe passo a palavra para começarmos logo a nossa aula. Boa noite a todos e a todas. Doutora Catarina, muito obrigada pelo convite. E vamos lá para a saúde mental do trabalhador, analisando um pouquinho os riscos psicossociais que levam o trabalhador ao adoecimento mental. A gente não pode falar de doença sem antes. Pode começar, doutora, a passar os slides. A gente não pode começar a falar sobre doença sem dar uma noção básica do que é saúde mental. Né? A saúde mental de uma pessoa é quando ela consegue desempenhar as suas habilidades do dia a dia, enfrentar as dificuldades rotineiras, consegue trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para a comunidade. A gente tem vivido momentos, principalmente nesse pós-pandemia, de muito adoecimento mental. Antes, a depressão ela era prioridade básica no nosso consultório, nas nossas perícias. Atualmente, depois da pandemia, a ansiedade tem tomado o lugar da depressão. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, o que é normal, o que não tem relação com o trabalho e o que leva a adoecimento do trabalhador. Vamos para o próximo? A gente está saindo dos riscos mensuráveis, que eram aqueles que a gente poderia dizer assim: vamos medir o ruído, vamos fazer uma cultura das bactérias, dos vírus e dos fungos em determinado ambiente de trabalho hospitalar, ou mesmo vamos medir os produtos químicos que estão levando em forma quantitativa ao adoecimento do trabalhador. O sujeito se acidentava, ele levava uma queda, ele fraturava um braço, e nesse momento a gente sabia o quê? A gente sabia que a gente pediria uma radiografia e estaria estampado lá a fratura do braço do sujeito. Mas agora nós estamos partindo para os riscos subjetivos, que não é fácil identificar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Próximo. Como a gente falou, a ansiedade ocupa o primeiro lugar, segundo a OMS, no Brasil. O Brasil só está perdendo para o burnout, para o Japão. E para a depressão, ele só perde para os Estados Unidos, em ambiente de trabalho. Próximo. Próximo. Então, a gente vai ver quais são os fatores psicossociais que têm relação com o trabalho, que são relevantes e que são capazes de desencadear os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Toda vez que a gente falar em FRPT, a gente está falando dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Quando a gente falar no TMRT, a gente está falando dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, o que seria isso? Metas abusivas,
horários inflexíveis, pessoas que estão no mesmo ambiente de trabalho, têm a mesma competência e são tratadas de forma desigual, o que a gente poderia chamar de sub ou superpromoção, uma comunicação deficiente, tanto entre a chefia como entre os pares, uma inserção de novas tecnologias sem o próprio e o adequado treinamento, né? A pessoa não recebe um treinamento prévio e chega lá o programa e ele tem que se virar para dar conta. O bullying, as humilhações, os constrangimentos, as metas abusivas e a precarização no trabalho. Então, é sobre isso que a gente vai comentar hoje à noite. Próximo. O homem não é uma ilha. E o trabalho para ele pode ser, assim, um fator de prazer, como de vulnerabilidade. O que é que ocorre? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, não dá para ser feliz. Não é isso que o Fagner fala? Então, no século XXI, a gente tem notado que os avanços tecnológicos e as modificações nos modelos de gestão têm levado os trabalhadores ao adoecimento, porque é um cumprimento de metas excessivo. A gente tem sido vigiado 24 horas pelo setor de TI, não se enganem, da hora que você liga o computador, à hora que você desliga, o quanto você produz, quanto tempo você gasta com o paciente ou com o seu aluno, você está sendo vigiado. E com a inteligência artificial seremos mais ainda. Então, a organização e as práticas de assédio moral, que pode ser individual ou organizacional. Os aspectos éticos, na verdade, muitas vezes levam o sujeito ao adoecimento, mas a sobrecarga psíquica também. E o medo de perder o emprego, quando o sujeito é CLT? Ele pensa assim: se por acaso eu for me revoltar contra isso que está sendo determinado, que é um cumprimento de metas num espaço curto de tempo, um aumento de produtividade, se eu não cumprir, vem outro e toma o meu lugar. E para os funcionários que são mais antigos, a coisa ainda pega mais, porque o salário melhora, aí vem o sujeito de fora e diz assim: não, você está me pagando 10 mil. Aí vem o sujeito de fora e diz: não, faça a mesma coisa que ela faz e você basta me pagar 5 mil por mês. E aí começam as pressões em cima do funcionário mais antigo para que ele peça demissão. Então, assim, é uma coisa que a gente tem visto: o sujeito passa por um estresse, um sofrimento, um adoecimento, e é para cumprir o interesse da organização de reduzir a quantidade de salário, né? Porque tem um setor numa empresa que ele se chama de X. Mas quando ele é contratado, a primeira coisa que ele faz é analisar, doutora, a folha de pagamento. E saiba que os funcionários mais antigos, que são os que ganham melhorzinho, estarão na sua mira para serem demitidos. Então, o sujeito começa a sofrer o que a gente vai ver mais adiante. Próximo. Então, vamos ver. O sujeito, como eu já falei, não é uma ilha. Ele tem que ter compreensão do que é seu trabalho no seu domicílio, para que ele tenha suporte. Porque se a mulher dele começa a interrogar todas as vezes que ele chega atrasado para o jantar, porque ele estava numa reunião com a chefia, porque ele não foi para o casamento da comadre, porque ele tinha que fazer uma viagem por interesse da empresa, então fica delicado. A carga do trabalho, quando ela sobrecarrega o funcionário, tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa, pode levar esse sujeito ao adoecimento. Quando ele não sabe fazer alguma coisa e ele é instigado a fazer e ele precisa dar conta, então ele começa a levar serviço para casa, a trabalhar até altas horas da noite e ele não dá conta, ele acaba adoecendo. Por outro lado, tem aquele outro sujeito que é super competente e que é dado para ele tarefas assim repetitivas, sem que ele precise usar o cérebro e ele acaba adoecendo. Um controle também excessivo no seu horário de chegada, no seu horário de saída, uma inflexibilidade terrível no horário, em que ele não pode sair de forma alguma e pagar essas horas depois, uma estabilização na carreira, que por mais que ele faça, ele não consegue mais evoluir.
em termos profissionais e a própria cultura da organização. Agora, existe também a nossa cultura, a nossa forma de ser. Às vezes você é muito ético e você se sente mal em ter que copiar e colar quase o tempo inteiro, porque você não pode usar a sua criatividade, porque você não tem tempo para isso. Aí você faz o quê? Você faz um textozinho e começa a adaptar. Copia, cola, adapta um pouquinho e aquilo fere muitas vezes a sua cabecinha. Outra situação, eu vou dizer, por exemplo, é uma massificação dos admissionais. Uma pessoa começa a fazer 20 vezes as mesmas perguntas, meu Deus, a cabeça começa a não funcionar como era antes, doutora. Então, assim, foi só um exemplo, porque é da minha área, né? Agora, ainda tem o ambiente e os equipamentos. Muitas vezes há falha no equipamento e a gente é obrigada a ficar com a carga de trabalho dessa semana e da semana que teve a falha do equipamento. Consequentemente, o jantar com a sogra vai ficar para outro dia, a mulher vai ficar zangada, né? Aquela viagem que estava prevista para o final de semana não vai existir mais, então vai começar a criar relações desastrosas em ambiente domiciliar gerada pelo trabalho. Vamos lá. Próximo. Próximo, doutor. É, eu esqueci de falar a respeito de um sueco chamado Levi. Levi disse que tanto a sobrecarga qualitativa quanto a quantitativa, tanto a falta de controle sobre o trabalho, como a falta de apoio social pode levar ao adoecimento do trabalhador. Mas também o acúmulo de riscos ergonômicos, ou físicos, ou químicos, ou biológicos ao estresse do dia a dia pode piorar ainda mais a situação do trabalhador. A gente falou em precarização do trabalho. E essa precarização do trabalho, ela vem sendo muito vivida pelo trabalhador na terceirização. Primeiro, é o sujeito que chega no emprego e ele vê uma pessoa fazendo o mesmo trabalho que ele, ganhando um salário 10 vezes maior que o dele. Por outro lado, ele não pode reclamar, porque se ele reclamar, ele pode ser mandado embora e substituído numa rapidez tamanha. Ele perde, ele vê o que está lá, ter direito a vários benefícios diretos e indiretos, e ele não tem nenhum. A falta de autonomia, de apoio, de liderança nas condições de trabalho que contribuem para o sofrimento e o adoecimento psíquico do trabalhador. Por outro lado, nós estamos vivendo também uma situação muito parecida com o servidor. Institutos que prometeram que ficariam com o servidor e que absorveriam ele, agora estão dizendo: não, volte para a sua secretaria, porque eles estão precisando de você lá. Aí o servidor chega lá, a secretaria diz: eu não mandei ele chamar aqui, não. Então, isso vem gerando também um adoecimento nesse servidor, que tem um salário melhor e que tem a estabilidade do emprego, que o contratado da CLT, com salário menor, fazendo a mesma coisa, não tem, mas também está adoecendo. Então, a falta de comunicação e de participação dos processos de trabalho também tem contribuído e muito para o sofrimento psíquico e o adoecimento do trabalhador. Vamos para o próximo, doutor? Agora sim, se a gente analisar que as demandas conflitantes de casa e trabalho, os maus relacionamentos, a desigualdade, as tarefas monótonas e desagradáveis, a falta de participação e de controle no local de trabalho, a falta de comunicação geral, a falta de condição de trabalho, a falta de reconhecimento pelo trabalho e a carga de trabalho excessiva tem levado o trabalhador a ficar desmotivado, a ter um aumento no seu absenteísmo. Consequentemente, quando a pessoa é jovem e consegue ver propensão no mercado de trabalho lá fora, a empresa, nessa geração, começa a observar um aumento de rotatividade, uma redução da produtividade, um aumento dos acidentes nos funcionários mais antigos. E assim, os clientes começam a sentir isso, começam a reclamar também. Consequentemente, a imagem da empresa começa a deteriorar.
há um aumento de custos diretos e indiretos, porque se o trabalhador se afasta por doença, alguém tem que substituí-lo. Então, é mais gasto para a empresa, que se vê obrigada a melhorar aquele mau ambiente de trabalho, porque senão ela vai passar por situações de conflito, de greves e de agressões. Próximo. Vamos lá. Olha só, os fatores psicossociais, eles vêm sendo analisados desde 1995, mais ou menos. Mas nessa época só se observava a carga excessiva de trabalho, a falta de controle e de autonomia, a baixa resiliência e o baixo apoio familiar e da comunidade. Eram consideradas situações que levariam a um transtorno mental relacionado ao trabalho. Hoje em dia, a gente já viu há pouco que esse leque aumentou muito. Próximo, a gente vai analisar o seguinte, que as coisas só começam a tomar corpo quando mexe no bolso. Enquanto o mundo inteiro, nos anos 80, já se preocupava com as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, e com a famosa LER, que era a lesão de esforço repetitivo, aqui no Brasil, a gente só veio ver isso pelos idos dos anos 2000, 2005, com a privatização da Telebrasília, que veio aquela enxurrada de processos trabalhistas por causa das lesões de esforços repetitivos e, consequentemente, os empregadores começaram a abrir os olhos para melhorar as condições do ambiente de trabalho. No mundo inteiro, nos anos 90, as pessoas já estavam preocupadas com o adoecimento mental dos seus trabalhadores. Mas aqui, no Brasil, a gente vem observar que apenas há 5 anos atrás, quando as causas trabalhistas começaram a aparecer cada vez maiores, as pessoas começaram a tomar um pouquinho de ciência que o trabalhador, em um ambiente ruim, em um ambiente precário, onde gera insegurança, onde não há harmonia, onde não há possibilidade de ascender na carreira, ele também adoece. Próximo. Então, a gente vai ver. Jura que eu pulei isso tudo? Vamos lá. Eu acho que eu pulei isso tudo. Só um pouquinho, doutora. Acho que eu pulei. Não, não é isso mesmo. Tá bom. Acho que O foi que... eu aqui que clicou e pulou de uma vez só. Uhum. Deixa eu ir voltar. Aqui. Tá. Acho que eu devo ter apertado alguma Próximo. coisa que foi. Isso. Agora tá certo. Isso. O mais comum de todos é o assédio moral. E a gente estava acostumado ao assédio moral ser aquela que, apenas em que o patrão grita com o empregado. Isso praticamente já não existe. O que existe são condutas subliminares que têm levado o trabalhador ao adoecimento. E se a gente for pensar um pouquinho, é, o assédio moral ele não vem só de cima para baixo, que era o chamado assédio moral descendente. Muitas vezes, o grupo se reúne para tirar um chefe, é o que a gente chama de ascendente. E muitas vezes acontece entre os seus pares. Mas existe muita dificuldade em comprovar que o sujeito está passando por um processo de assédio moral. E para que ele leve até a Justiça do Trabalho, ele tem que reunir provas. E quando o caso é coletivo, às vezes ele precisa ir para o Ministério Público. Então, o que é que acontece? Acontece, acho que é o próximo, doutora. Deixa eu ver se tem aí uma coisinha aqui, tem um slide bem bom. Então, assim, humilhar, constranger, delegar tarefas impossíveis de realizar, gritar ou ameaçar com violência, ignorar ou isolar o profissional, divulgar boatos ou dificultar, entrar nas redes sociais do sujeito para bisbilhotar e mandar os outros entrarem também. Então, assim, tem sido condutas de assédio moral. Não é assédio moral um comportamento isolado e eventual. Embora, se a pessoa tiver mais susceptível, se a pessoa tiver adoecida, se a pessoa já tiver uma certa tendência para a ansiedade ou para a depressão, às vezes uma única vez pode levar ao adoecimento, mas não é considerado legalmente uma única vez, um caso isolado ou eventual, o assédio moral. Cobranças e críticas construtivas
desde que seja feita de maneira correta e com o trabalhador e você sem problemas. Mas se for em grupo, já pode constranger e pode ser considerado. Uma repreensão, ela deve ser feita em particular, enquanto um elogio deve ser feito em público. Isso vocês já estão sabendo, doutora Próxima. Deixa eu ver se... Ah, vou falar um pouquinho do assédio moral aqui, uma coisa que eu achei bem interessante, que no primeiro momento a vítima sente aquela renúncia. Aí ela teme o conflito, teme a ruptura, então ela fica quase que paralisada. No segundo momento, vai para a confusão. Aí ela sente um vazio enorme, uma dificuldade de pensar. No terceiro momento, ela vai para a dúvida. E aí, nesse momento, ela não consegue acreditar que isso está acontecendo comigo. E aí, o estresse é o quarto momento, quando ela sente um desencadeamento e uma tensão muito grande. O quinto momento é o medo. Ela fica com medo de ter alguma reação e perder o emprego. No sexto momento, ela se isola. Ela se isola de seus pares, ela se isola da família e ela se isola, enfim, de todos à sua volta. No sétimo momento, ela entra em choque. Quando ela entra em choque, ela toma consciência da agressão que ela está sofrendo. E aí há uma descompensação bem grande. Nessa fase de descompensação, a resiliência dela vai a zero e ela pode entrar em confronto com o seu agressor. Então, chegou nesse momento, em geral, há uma separação. Nessa fase de separação, o sujeito, diante das ameaças, ele resolve ir embora. Quando ele não vai embora, ele vai para a Previdência. Agora, você imagina só, se ir para a Previdência já é difícil, quando você tem uma dor muscular, que você consegue comprovar com ultrassom, imagine um problema mental que é muito subjetivo, que atualmente depende muito da clínica, embora a gente saiba que isso vai mudar. Isso vai mudar por quê? Porque já existem estudos que comprovam que pessoas que têm uma certa tendência genética, quando elas são submetidas em um ambiente estressor, esses genes, eles podem aparecer na forma de adoecimento. Só que 509 genes, eles estão ligados tanto ao adoecimento para o fator depressivo, como para a ansiedade. Mas isso a gente vai ver mais adiante, que senão eu vou dar spoiler e vou mostrar tudo lá. Bem, mas aí tem a última passagem lá do assédio moral, que é a evolução. Quando o sujeito procura um psiquiatra, procura um psicólogo, e eu digo, para o sujeito procurar um psiquiatra, demora. Demora porque tem um estigma social. Ele achava a vida inteira, quem procurava um psiquiatra estava doido, então ele não vai, porque se ele for aqui em casa, todo mundo acha que eu perdi o juízo de uma vez. Ele demora muito a procurar ajuda. Quando ele resolve ir procurar ajuda, mesmo na Previdência ou já desempregado, ele passa da fase de choque e recomeça seus interesses pelas atividades profissionais e de lazer. Doutora, eu ainda tenho um tempinho, né? Falta muito. Então, vamos lá. Se a gente fosse olhar a influência dos genes sobre as doenças, a gente ia ver isso aqui. Como o que nos interessa é a depressão, a gente vai ver que em gêmeos monozigóticos, 50% deles têm, assim, quando um tem, 50% tem a chance de ter também. Já quando são dizigóticos, que é aquele de placenta separadinha, só 15%. Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora, o que leva esses eventos traumáticos todos, né, como perseguição, assédio moral, métodos abusivos, discriminação, bullying, ele leva a uma baixa autoestima, o sujeito fica triste, com pensamentos negativos, tendência a choro fácil, fraqueza, insônia e pensamentos ruminantes e levam ao afastamento do trabalho. Próximo. Difícil é comprovar que isso está existindo. Posso contar dois casos?
sem citar nomes, pode. O primeiro é um paciente meu, ele estava com câncer de tireoide, então ele se afastou, porque ele já estava com metástase, e ele voltou ao trabalho. Quando ele voltou, ele começou a ser perseguido pela chefia, porque eles descobriram que lá no passado ele tinha entrado num processo coletivo contra a empresa em um outro estado que não é o DF. E o que acontece? Ele começou a ser perseguido, tentaram reduzir a carga horária dele para reduzir o salário. Aí ele falava que não dava conta e as pessoas continuavam. Aí a chefe dele, que o conhecia de antes, pediu para se afastar. Veio uma moça que ele treinou e que não tinha nada a ver com o setor, porque a moça era um setor administrativo, econômico, e a moça era um odonto. Mas ela desconheceu completamente tudo que ele tinha feito por ela e colocou apenas um sujeito que fazia projeto, ela colocou só para acompanhar a caixa de e-mail dela, e ele tinha que ficar junto dela todo o expediente. Depois pedia para ele passar e-mails que iam de encontro à visão e à missão da instituição. E aí, quando ele dizia, eu não vou passar, porque olha aqui, se eu for passar e se eu for assinar, isso não vai ficar bom para mim. Bem, resumindo, o coitado, adoecido, com câncer de tireoide, que estava voltando com retorno metastático, ele perdeu sua gratificação de 18 anos e ele voltou a ser escriturário. É o concurso que ele fez lá há 200 anos atrás. Então, assim, houve uma pressão, houve um subaproveitamento do profissional, e esse profissional só pode ter ido para onde? Para o INSS, porque ele adoeceu, e adoeceu grave. Resultado, a esposa pediu divórcio, porque ela estava acostumada com padrão de vida X, padrão de vida foi para Y, e até as filhas ele está sendo ultimamente proibido de visitar, porque como ele está fazendo tratamento psiquiátrico, ele está sendo uma pessoa de risco para ficar com crianças. Esse é um. O outro caso foi uma paciente que ela tinha, na metade do mês de maio de um determinado ano, de cumprir uma meta exaustiva. Nessa meta, ela tinha que fidelizar 100 clientes e conseguir mais 130, e já era metade do mês. E a chefe, que morava no Mato Grosso, veio só para observá-la. No primeiro mês, quando ela já chegava em casa às 10 da noite, saía às 7 da manhã, não tinha sábado, domingo, feriado, dia santo, ela disse: não, eu vou ligar para as outras instituições que fazem parte da empresa, né, para ver se isso está acontecendo lá também. E não estava. Aí ela foi questionou a superior por que estava acontecendo com ela. Disse, não, porque você está sendo um estudo, porque se der certo com você, a gente vai expandir para os demais estados. Resultado é que a moça adoeceu. E aí, depois que a moça adoeceu, que se afastou para a Previdência, foi trocada a chefia, a superiora voltou para o Mato Grosso e a menina está doente. E assim, com grande insegurança na vida, porque ela não sabe se vai ter o quê? O seu emprego de volta, porque ela está cheia de restrição. E aí ela volta. E quando ela volta, o que é que acontece? Tem uma série de restrições que a Previdência manda. O que é que ocorreu? Ela foi demitida. Então, assim, isso é assim um dos casos mais claros que a gente tem. E vamos lá. Com relação à depressão e o trabalho, vamos lá. Os maiores problemas estão aqui. É a insegurança financeira, a pressão excessiva, os problemas com o clima organizacional, porque os colegas ficam com medo de ser mandado embora. Então, eles, começam a deixar você isolado no cantinho. Então, o profissional sem conhecimento técnico para assumir os cargos, muitas das vezes, impõe
a sua forma de agir, a população aqui que está abaixo, né, subordinada a ele, e as pessoas começam a adoecer. Eu acho que um dos maiores livros que existe e que eu conheço uma gestora que colocou assim ao pé da letra foi A Arte da Guerra para Mulheres. Então, assim, eu comprei a semana antepassada num sebo. Aí eu faço isso, tem para mulher também. Ah, vou comprar. Gente, quando eu comecei a ler, eu disse, meu Deus do céu, era o coach dela, igualzinho. Então, ali está uma das formas de adoecimento de toda a classe trabalhadora subordinada dessa senhora. Se vocês quiserem, podem ler, porque ali, na verdade, é um tipo diferenciado de assédio moral no trabalho. Vamos para o próximo, e que levou muita gente à depressão e até a pensar em autoextermínio. Agora vamos ver na vida sem a relação com o trabalho, em que o sujeito adoece, as causas, em geral, ou são familiares e financeiras, ou são eventos estressantes que o sujeito vem passando, o envelhecimento, porque exigem que as pessoas fiquem no mercado de trabalho até 70, 75 anos, mas não não existe um preparo da população mais jovem. E nós estamos enfrentando também muitas queixas de etarismo, porque qualquer coisa que a pessoa faz, ah, muito apego ao cargo, já devia ter se aposentado. Mas assim, e os sinais começam a surgir. Pensamentos ruins, persistentes, falta de interesse em realizar suas obrigações, alteração na sua capacidade de raciocinar, de pensar. A insônia ela começa a ser quando ela não é inicial, ou seja, a pessoa tem dificuldade de pegar no sono, porque fica com aqueles pensamentos ruminantes, ou então ela tem muita dificuldade para dormir uma noite inteira, porque chega 3 horas da manhã, ela acorda, fica pensando no trabalho e não consegue dormir mais. Outras se acordam 4, 5 horas da manhã e aí, quando é na hora de ir para o trabalho, estão cansados. Começam a ter uma culpa excessiva e uma dificuldade muito grande de aceitar que estão adoecidos. Então, a gente, no futuro, graças a Deus, vai ter chance de dizer, não apenas em termos clínicos, que o sujeito está adoecido, mas também a gente vai ter como analisar os genes, a gente vai ter como analisar a parte anatômica através de exames de imagens, que a gente vai falar daqui a pouco. E também ainda a gente vai conseguir fazer o quê? Além da parte genética, uma análise ambiental. Então, não vai ficar restrito mais apenas à clínica. Vamos lá, já que a gente falou que a ansiedade está assumindo o lugar da depressão e ela é o primeiro no ranking brasileiro, vamos ver o que provoca a ansiedade, não é? Veja só, você tem, acho que é o próximo, doutor. O próximo. Ah, sim, as áreas do cérebro em que a depressão é o hipocampo, o córtex pré-frontal e o cingulado anterior. São as áreas que nós vamos ver uma diferença em termos de exames de imagem no futuro, tanto no PET como na ressonância magnética. Próximo. Aqui é um PET de uma pessoa com depressão e um cérebro normal. Você vê como a circulação é bem menor, né? No deprimido. Próximo. Aqui a gente estava na ansiedade. Na ansiedade é assim, o sujeito, ele sente a ameaça. Aí, as amígdalas cerebelares dele, que são do tamanho de uma ervilha, uma de cada lado, é a primeira que reage. E ela manda o quê? Você fugir. Você pode fugir do chefe? Não pode. Então, você sente a ameaça, você fica ali. Aí a amígdala manda uma ordem para o seu hipotálamo, que manda para a sua neurohipófise, que manda um recado para a adrenal, que é a nossa glândulazinha suprarrenal, que fica em cima do rim. Opa, libera aí cortisol, adrenalina, noradrenalina, porque eu preciso fugir.
mas aí eu não dou conta de fugir. Então, aquele aumento do cortisol no meu organismo vai diminuir a minha imunidade. Em algumas pessoas vai provocar até um edema de estresse. E vai fazer o que mais? Vai fazer com que o meu fígado metabolize o meu glicogênio de forma mais rápida, porque eu preciso da energia para correr. E o que é que ele vai fazer mais? Vai dizer assim, olha, libera a noradrenalina, a adrenalina, porque eu preciso estar atento para o que pode acontecer comigo. E o sujeito entra em estado de hipervigilância. Agora, isso tudo ele se preparou para fugir, como o homem das cavernas teria feito. E ele conseguiu? Não. Então, a chance do sujeito com uma glicose elevada, sem condição de correr, de fugir do que está lhe causando estresse, vai provocar o quê? Um diabetes. A vasoconstricção, o aumento de sódio provocado pela aldosterona, que também é produzido pela suprarrenal, uma retenção de líquido provocada também pelo cortisol, vai fazer o quê? Que a minha pressão arterial suba e eu vou acabar tendo problema cardiovascular. Então, no futuro, vai ficar provado que o sistema de estresse que o sujeito é submetido não provoca apenas problemas psíquicos, mas problemas cardiovasculares e endócrinos. Vamos para o próximo? Que a gente já falou. Então, a gente vai ter no fígado a conversão do glicogênio em glicose para ser absorvida mais rápido, uma respiração mais acelerada, uma taquicardia, um aumento da pupila, uma diminuição do sistema digestório da irrigação sanguínea, uma sudorese intensa e uma vasoconstricção. Situações que favoreceriam você para a fuga se você fosse o homem das cavernas. Quando você fugisse, você ia correr, ia liberar endorfina e aí a coisa ia compensar. Como você não pode fugir do ambiente estressor, você vai acabar adoecendo. A gente tem duas situações. Uma, o sujeito imunodeprimido pelo excesso de cortisol, provocado pelo estresse, ele pode desencadear o quê? Umas doenças virais ou bacterianas de forma mais fáceis. Por outro lado, o sujeito depressivo também deprime a sua imunidade. E sem o estresse em si, sem a relação com o trabalho, ele também vai adoecer mais frequentemente. Outra relação é o câncer. A pessoa que tem uma imunidade baixa, ela é mais susceptível ao câncer, seja só pela depressão em si ou pela depressão relacionada ao trabalho, que gera esse excesso de cortisol todo que a gente falou aí. Próximo, próximo. A gente já falou esse. Então, aqui, ó, se o sujeito corre, a coisa compensa. Mas agora a gente não tem mais o leão, né? Para nos perseguir, a gente tem os outros fatores estressores. Então, a exposição prolongada a agentes estressores vai provocar o quê? Como eu disse anteriormente? Diabetes, problemas cardiovasculares e problemas psíquicos também. Próximo. Aqui é um cérebro do ansioso. Veja como a circulação sanguínea é excessiva, é um espectro, e como o normal é bem diferente, né? Aquele sujeito, tac, fala, fala, fala. Então, vamos lá ver o que é que levou a ele a esse tipo de atitude. Vamos lá. Vocês já viram o que é ansiedade, e um dos fatores ligados à ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático. E o que é isso, Simone? É quando gente é submetida, por exemplo, gerente de banco, que é tomado como refém em um assalto. E ele é assim, né? Ele foi tomado como refém, ficou sob a mira de um revólver, o caminho daqui até Lusiânia. E aí largaram o homem lá no meio do mato, ainda tiraram a roupa dele, ainda fizeram ele. Olha, se você olhar para trás, a gente atira. Quer dizer, é uma situação que pode provocar um estresse pós-traumático. Qual é a outra situação que pode provocar esse estresse pós-traumático?
uma violência sexual. E outra situação, a pandemia, e muita gente provocou um estresse pós-traumático. Era aquela situação, por exemplo, dos meus colegas e no pessoal da saúde, que todo mundo em casa ficava em casa, porque era para se proteger, era para se isolar, e a gente ia para o trabalho. Então, assim, quando alguém morria da família, que tinha tido contato com você, ou que adoecia, sua consciência pesava tanto, você acabava adoecendo, porque você se sentia culpado pelo que estava acontecendo. Mas, assim, o confinamento, ele também levou muita gente a desenvolver um distúrbio de ansiedade do tipo transtorno de estresse pós-traumático. E o terrorismo, a guerra, como a da Ucrânia atualmente. E a gente vê que os sinais físicos são agitação, vertigens, taquicardia, palpitação e, em geral, dor de cabeça e insônia. Próximo. E aí, próximo, doutora? Próximo. Para a gente, no futuro, a gente já vai poder usar os biomarcadores, né, para fazer esse diagnóstico do estresse pós-traumático. Então, a gente terá no futuro para descobrir sobre as doenças mentais, e em especial, o que já se tem comprovado é do estresse pós-traumático. O diagnóstico clínico, hormonal, genético, imunológico, a clínica de imagem, e são essas as modalidades que vão nos ajudar no futuro. Próximo. Aquele que a gente falou, que já se sabe que existem defeitos em 509 genes que influenciam as pessoas a terem depressão ou a desenvolverem ansiedade. Esse estudo é de abril de 21 e foi feito na Austrália. Próximo. Então, assim, como é que a gente pode ajudar um colega da gente que está em depressão no nosso local de trabalho? Primeiro, é convencer o que ele precisa de ajuda. E essa ajuda é procurar um médico, um psicólogo, e deixar ele saber que você está disposto a ajudá-lo. Se ele permitir, converse sobre o assunto, se não, só apenas apoie. E ressalte sempre que possível os pontos positivos que essa pessoa tem. Curar? Não, mas hombridade, empatia, se colocar no lugar do outro, isso ajuda. Qualquer doença, não só depressão. Próximo. E a síndrome de burnout, que é aquela sensação de estar acabado, despersonalizado, e leva a pessoa a uma redução do sentimento de realização pessoal. E eu estava olhando antes da síndrome de burnout ser considerada uma doença ligada ao trabalho reconhecida pela OMS, a Agência da Medicina do Trabalho já reconhecia como doença do trabalho. Então, a gente, agora ela tem até CID, né? Não é só do esgotamento, mas da burnout também no CID-11. A gente vê o quê? A gente vê que a pessoa perde o sentido pela vida e ela precisa de ajuda para voltar. Então, vamos ver o que é que acontece com a síndrome de burnout. Eu não sei se está aí todo. Vamos lá, doutora, acho que está no próximo. É isso aqui, ó. É um estresse crônico que, se não devidamente tratado, leva a essa síndrome. Depois que você está vivenciando a doença, é uma exaustão, é aquela falta de coragem para fazer absolutamente tudo. É uma falta de crença que você vai melhorar e de que os tratamentos são ineficazes. Antes que ela fosse vista desse jeito, se a senhora pegasse, doutora e caras colegas, uma depressão grave e a síndrome de burnout, elas eram extremamente similares, similares mesmo. E eu, às vezes eu dizia assim, eu acho que o colega médico do trabalho que descobriu essa síndrome copiou e colou. Mas hoje ela já mostra um certo diferencial da depressão grave. Próximo. Então, é aquela sensação que o motor não vai funcionar mais. Esse motor é o cérebro, tá? Porque diversas áreas do cérebro elas são afetadas. E o hipocampo, que é a região responsável por registro de novas memórias,
que a gente agora já pode dizer assim. Quando um sujeito ele está com Alzheimer, a gente sabe que há uma redução do hipocampo e do corpo estriado. Então, assim, já não é só para dizer que o sujeito é alienado, está com Alzheimer grave, já não é só a clínica. A ressonância magnética pode ajudar. A parada na produção de novos neurônios, a neuroplasticidade que é realizada na substância cinzenta, ela é estagnada, porque esse processo de adoecimento, o burnout, ele compromete a substância cinzenta, quer dizer, compromete o hipocampo, memórias recentes, compromete a neuroplasticidade na substância cinzenta. É como se fizesse, assim, uma greve geral. E para que o corpo e a pessoa continue a sobreviver, a nossa neurohipófise manda ordem direto para a nossa suprarrenal, também conhecida como adrenal, para liberar adrenalina e cortisol, para ver se a pessoa sobrevive. Isso acaba mexendo um pouco com o coração, com a imunidade do sujeito e, de forma fantasiosa, a pessoa consegue continuar a vida, porque parece que o cérebro ainda está funcionando de forma mecânica. Mas é assim, o burnout não é brinquedo. E assim, dizer que as pessoas não adoecem por isso, elas adoecem sim. Então, próximo, acabando já. Como é que a gente pode intervir para que as pessoas não adoeçam? Primeiro, quando os problemas são culturais, são nossos, são éticos, são velhos, arraigados, a gente tem que procurar ajuda profissional para se modificar. Quando os problemas estão na organização, é necessário modificar o ambiente e o gerador de estressão, do estresse, né? O agente estressor. E às vezes a mudança tem que ser combinada do sujeito e do ambiente. Quando há uma redução geral nesses níveis, em geral, a prevenção da síndrome de burnout. Próximo. Acabando, gente. Vocês já viram falar de transtorno de personalidade? Transtorno de personalidade ou transtorno de caráter é aquela pessoa que a gente tem muito medo de ficar perto dela, de conversar com ela, porque ela deturpa tudo que você diz. E, assim, sempre é a eterna vítima. E eu vou te apresentar um caso de acidente de trabalho que foi, assim, que aconteceu nos idos de 1825 com Phineas Gage. Ele era um menino, quer dizer, um rapaz jovem, mas extremamente promissor. Ele sabia agregar as pessoas, ele tinha planejamento, tanto que muito jovem ele já era chefe de um grupo de pessoas da construção de uma ferrovia. E vocês se lembram que para construir uma ferrovia, a gente tem que usar dinamite para explodir as pedras. E aí, num certo dia, ele estava com ferro, jogando a banana de dinamite para a pedra para explodir. E, por azar seu, né, ou por ironia do destino, aquela dinamite explodiu antes do tempo e o ferro entrou nos seus zigomáticos, saiu bem no nível do nosso frontal aqui, né? Essa região aqui. Resultado: 4 meses afastado. O Finésio volta a trabalhar. E anatomicamente parecia que ele não tinha nada, porque a memória continuava boa. A capacidade de fazer conta, de raciocínio, também, mas ele voltou uma pessoa diferente. Ele brigava com todo mundo, seu nível de tolerância era zero. Ele começou a falar palavrões, ele começou a não parar em emprego nenhum. E as pessoas começaram assim, mas o que que houve com esse rapaz? E só quando ele morre, quando faz a necrópsia dele, é que vai saber que o quê? Porque se anatomicamente apenas ele havia perdido, assim, né? A gente olhando de fora, apenas o seu olho esquerdo, quando ele morre, que é analisado, vai ver que ele teve um problema na nossa zona, no nosso córtex pré-frontal, que é ali que a gente faz o nosso planejamento, é ali que a gente tem o nosso controle. É uma espécie de freio de mão da ansiedade e das coisas impulsivas que as nossas amígdalas cerebelares
nos impulsionam a fazer. Então, ele começou com gestos obscenos, com condutas pouco adequadas, e só depois da sua morte foi visto que aquele transtorno de personalidade que ele desencadeou por um acidente de trabalho, e que, assim, né, esteticamente, parecia que não tinha muita coisa de ruim. Então, vamos lá. Ok, ok. Agora, vamos ver onde é que a gente está, doutora? Aqui, ó, tá vendo? Essa área aqui pré-frontal do finés, ela foi toda lesada. E as pessoas não percebiam isso e não entendiam a mudança brusca do seu comportamento. Próximo. Então, assim, o sistema límbico, o que é que ele faz? É a parte do cérebro que regula as nossas emoções, motivação, desenvolvimento, relações afetivas, interações sexuais, perdão, sociais. Elas estão, em geral, localizada no córtex pré-frontal, o local onde o Finéias esteve lesado. No nosso hipotálamo está uma sensação de fome, raiva, sono, né? E em muitas pessoas com depressão, ela altera o sono e também altera o apetite. Ou a pessoa fica com hipersonia, dormindo muito, ou então fica com insônia, ou fica comendo demais, ou fica com anorexia. Próximo. Agora, os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Como identificar, prevenir e gerenciar? Próximo. Eu acho que vocês estão sabendo que as NRs mudaram, né? As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, e agora já não existe mais o PPRA. Existe um programa de gerenciamento de risco, que está na NR1, que substitui a NR9. Não podemos jogar fora todo o histórico dos PPRAs da vida. Mas a partir deste ano é necessário fazer um programa de gerenciamento de riscos. E nesse programa de gerenciamento de risco, a gente vai ver que tem que ter uma interação engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança, para que a gente faça o levantamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Próximo, a gente tem o pai da medicina do trabalho, que é chamado de Ramazzini. Nos idos de 1700, ele começou a observar que certas funções estavam ligadas ao adoecimento de certos trabalhadores. Por exemplo, as lavadoras, elas tinham muito problema de tendinite no punho. Então, ele orientou assim, olha, quando o paciente for na sua clínica, você pergunta a função que ele exerce, porque às vezes o adoecimento pode estar ligado ao trabalho que ele exerce. E aí a gente chega em 2023 e a gente continua só na nossa anamnese ocupacional perguntando qual o trabalho que você exerce? E aí é pouco, muito pouco. Então o médico vai ter que deixar de ser o super-herói e de entrar numa situação que não é nada confortável. Quando ele diz assim, como está o seu trabalho? Você se realiza no trabalho que você faz? Quais as suas principais dificuldades para concluir seu trabalho? E aí, com certeza, ele vai levantar muitos pontos que vão ajudar, junto com o engenheiro de segurança, junto com o setor de RH e junto com a presidência da empresa, a tomar medidas para melhorar a saúde mental do trabalhador. Vai ser fácil, não. Mas é necessário que, junto com o programa de controle médico de saúde ocupacional, tenha um programa de saúde mental do trabalhador. Próximo. Ah, desculpe. Então, desculpa, doutora, eu estou aqui. Perdão, é o próximo mesmo. É porque eu estava aqui, achando que eu estava com controle, perdão. Então, quais os tipos de intervenção? Primeiro, a gente tem que descobrir, identificar os agentes estressores e, se estiverem ligados ao ambiente, melhorar o ambiente. Se estiver ligado ao sujeito, orientá-lo a procurar ajuda com psicólogo e com um psiquiatra.
Quando o problema é secundário, é aquela história, quando é com o indivíduo. Aí ele tem que estudar. Eu tenho, eu tenho quanto tempo? Tem mais tempo? Está acabando. Me dê Dá mais, tempo de terminar sim, pode terminar. tá? Tá bom. O secundário é quando o sujeito adoece. E aí ele tem que procurar um psicólogo para ensinar técnicas de enfrentamento. Geralmente, tem uma pessoa aqui em casa que não gosta que eu fale muito, não. Mas é a terapia cognitiva e comportamental que ajuda mais as pessoas nesse aspecto. E quando é terciária, é quando o indivíduo já está adoecido, já foi para a Previdência e está retornando, e ele precisa se readaptar ao local de trabalho, né? Então, essas são as três intervenções que o programa deve também levar em consideração. Próximo. Próximo, doutora. Acho que você já se colocou na agenda hoje? Se você não se colocou, comece a praticar hábitos saudáveis, melhore a sua alimentação, procure curtir sua família, porque os meninos crescem numa rapidez incrível. E procure praticar atividade física, porque libera endorfina. E lembre-se, você não é um super-herói, você é um ser humano. E você precisa se colocar na agenda em primeiro lugar e cuidar de você, tá bom? Obrigada, doutora Catarina, pela chance de explanar um pouco. Agradeço de coração a todos vocês que dedicaram um tempo para me ouvir, porque eu sei que o tempo da gente é o bem mais precioso que a gente tem. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada também por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conosco, para nós aprendermos. O curso ele é majoritariamente com professores da área jurídica, e eu acho muito importante esse momento com alguém que não seja da área jurídica, para trazer essa visão, digamos assim, mais holística de todos os assuntos que a gente está tratando aqui. Nós tivemos aula na terça-feira e foi falado sobre assédio moral e assédio sexual. E assim, a sua aula veio para complementar, dando essa visão da área da saúde, assim, foi muito interessante. E realmente, hoje em dia, nós estamos vivendo um momento, eu acredito que tanto quem trabalha no serviço público quanto na área privada, em que a gente percebe uma mudança nos modelos de gestão e muitas vezes não voltado para valorização das pessoas, da sociabilidade. Isso, eu até recentemente participei de um curso em que falou que agora está na moda o modelo de gestão ESG, e que nesse modelo de gestão já estaria incluído essa questão de valorização da saúde mental, dos direitos do trabalhador, mas, assim, na prática, isso ainda, a gente ainda não sente no nosso dia a dia. Eu não vejo, infelizmente, isso ainda nos processos e tudo mais. Ainda é realmente uma questão muito discutida. E como você falou, né, o sujeito não é uma ilha. Então, realmente, quando o ambiente de trabalho é estressor em determinado setor ou relacionado a apenas uma pessoa que seja, isso vai refletir em todo o ambiente de trabalho. E acaba adoecendo não só essa pessoa, mas às vezes outros colegas de trabalho que também estão vivenciando aquele ambiente, digamos assim, um pouco mais hostil. E achei interessante também que você tocou na questão do etarismo, que, salvo engano, nesse domingo vai passar no Fantástico exatamente essa questão do ambiente de trabalho e o etarismo. Então, assim, realmente é algo. Nós tivemos recentemente, acho que ano passado, muito noticiado no site do nosso tribunal, uma decisão também nesse sentido, de uma colega nossa. Eu vou encerrar agora a gravação, mas nós ainda vamos ficar para tirar as dúvidas, só para o vídeo não ficar muito longo. Vou parar aqui, tá bom?